Olá, irmãos, a paz. Graças a Deus estamos aí com mais um estudo. Agora com continuação do tema Tentações e Estratégias de Satanás. Nesses estudos anteriores, a primeira grande tentação envolvia o apetite, a segunda a presunção, a terceira o amor ao mundo. Vamos falar sobre a primeira tentação, que é o apetite. Porque desde o Éden a tentação sobre o apetite ainda faz efeito e grande sucesso. Então essa é a primeira tentação. E aí nós vamos ver sobre esse tema apetite, quais são as armas do inimigo. Vamos fazer hoje parte 1 e a parte 2 no próximo estudo. Temos que lembrar o exemplo de Daniel. Não poderíamos jamais abrir a palavra de Deus sem uma oração. Oremos. Pai querido, iremos agora, Senhor, estudar a Tua Palavra. Te peço, Senhor, que abençoes esse estudo e que o Senhor possa nos dar uma luz. Senhor Deus, não temos nada de nós mesmos, pois a sabedoria vem do alto. Pai eterno, abençoe os lares de cada irmão, Senhor, de cada família, de cada pessoa que está ouvindo, e que o Teu Espírito possa se fazer presente em nós. Santifica-nos na Tua verdade, a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Daniel 1, no verso 8, diz assim: E Daniel propôs ao seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens, de nossa idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Verso 11. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. A palavra aqui em legumes é zeruim, que quer dizer sementes e frutos. Então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isso, e experimentou-os em 10 dias. Verso 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado, que os trouxessem, o chefe dos eunucos o trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, que entre todos não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Vimos aqui que Deus honrou a fidelidade de Daniel e de seus amigos, pois eles decidiu-se, diante da Babilônia, não se contaminar com suas iguarias. Assim, em nossos dias, vivemos em uma confusão de tudo, de alimentos, de tudo. E hoje Deus espera que nós, assim como Daniel, nos coloquemos de pé e decidimos por nós não se contaminar com as iguarias do rei, não se contaminar com a comida de Babilônia, com as comidas gostosas, com as guloseimas, pois irá prejudicar nossa mente. E aí a clareza da nossa mente ficará difícil para a comunicação para com o Espírito de Deus. Vimos então que a artimanha do inimigo é nos trazer irregularidade no nosso comer. Algo que deveria ser uma bênção, que era a comida, tem se tornado uma maldição. Existem mais de 20 armas do inimigo.
E uma só é suficiente para nos tirar de um bom entendimento da voz de Deus e a vontade de Deus. E você vai tirar a conclusão de quantas dessas 8 armas do inimigo são comuns no seu viver diário, no nosso viver diário. No livro Conselho sobre Regime Alimentar, na página 409, nós iremos ler muitos textos hoje, e esses textos eles vêm trazendo tudo o que Deus mostrou à sua serva, e você pode, na íntegra, melhor dizendo, lendo o livro Conselho sobre Regime Alimentar. O texto que eu vou ler agora está na página 409, que diz assim: o pecado dessa geração é a glutonaria, no comer e beber, com descendência, com apetite. Eis o Deus a quem muitos adoram. Os que se acham ligados com o Instituto de Saúde devem dar um bom exemplo nessas coisas. Devem proceder conscienciosamente no temor de Deus e não serem dominados por um paladar pervertido, se suficientemente esclarecidos quanto ao princípio da reforma de saúde e, em todas as circunstâncias, postar-se sob sua bandeira. E na página 160 vem dizendo: é pecado ser intemperante na quantidade de alimento ingerido, mesmo que a qualidade seja recomendável. Muitos acham que, por não usarem alimento carne e os artigos alimentares mais finos, podem comer do alimento simples até não mais terem vontade. Isso é um grande engano. Então, é pecado ser intemperante na quantidade de alimento ingerido. Primeiro que quando comemos além do que deveríamos, e esse assunto é um assunto muito difícil da gente seguir certo, porque é algo que quando a gente vê já cometeu esse pecado ou excedeu no que deveria, não comeu a quantidade que o corpo requeriria. E comer demais, o grande engano é achar que o nosso corpo irá aproveitar todas aquelas vitaminas do que nós comemos, porque o nosso corpo ele só vai usar o que ele necessita. O que ele não necessita, ele vai jogar fora. Então não adianta você chupar laranja demais no momento só. Ou não adianta você... Tudo que você tem que comer aos poucos. Não adianta comer muito num dia só e no outro dia não comer. Ele vai usar o que é necessário para o teu corpo. E o que estiver excedendo, ele vai jogar fora. Então não adianta. Então o comer demasiado, na verdade, é um grande engano. E é um pecado, porque a nossa mente vai estar sempre trabalhando no nosso organismo para se fazer trabalhos extras, e a nossa mente sempre ficará cansada com o nosso apetite. Então por que essa foi a primeira artimanha de Satanás quando tentou Cristo no deserto? Disse: se tu és o Filho de Deus, você faz com que essas pedras se transformem em pães. Porque o primeiro pecado que ele tentou Adão e Eva foi justamente o pecado do apetite. E isso aí ele tem conseguido perverter toda a humanidade. Há uma informação muito interessante aqui no livro Nutrição Orientada, os Remédios da Natureza, de Durval S. de Lima. Diz assim na página 84. Temos de fazer sumir de nossas mesas o pão branco e o arroz branco. Com os cereais integrais em nossas mesas, bastarão algumas semanas para ver nossos filhos mais corados, com melhores notas na escola e menos irritadiços. Verifiquem a diferença que fazem os cereais integrais no comportamento daqueles a quem precisamos ajudar e tolerar. O Dr. Victor, ele diz o seguinte: não existem pessoas más, e sim pessoas doentes. Adele Davis escreve em seu livro: algum dia se reconhecerá que nossa desgraçada taxa de crime, nossa tremenda perda por suicídios e nossos milhões de alcoólatras são em parte produzidos pelas indústrias alimentícias que, ignorantes à saúde, inundaram o mercado com produtos super refinados e super processados, produtos designados meramente para fazer dinheiro. O nosso mundo seria muito diferente,
Mas se não podemos mudar o mundo, vamos mudar nossa família. E pelo exemplo e pelos resultados em nós, vamos mudar nossa sociedade mais próxima. Veja bem o que ela diz, não existe, Dr. Victor, não existe pessoas má, existem pessoas doentes. E ainda, do outro livro, a doutora diz, algum dia se reconhecerá que nossa desgraçada taxa de crime, nossa tremenda perda de suicídio se dá o quê? Se dá nos alimentos super refinados. E na página 85 desse livro diz assim, quanto mais refinados usamos, maior é a necessidade de complexo B. Se o complexo B foi roubado ao produto na refinação, deveríamos acrescentá-lo às refeições em forma de comprimidos ou de injeções. Mas por que comer um alimento desfalcado brutalmente de seus nutrientes para depois completá-los com comprimido? Linda Clark, em seu livro, e Dr. L., A Vida da Nutrição, dão ênfase ao fato de que a deficiência no complexo B nos cereais refinados favorece a neurite, anemia, inapetência, nervosismo, fraqueza, sensação de cansaço, irritabilidade, inclinação suicida, acne e outros problemas mais. Há também uma outra fonte de complexo B, que é colocar a mão na terra. A habilidade de cultivar horta. É uma forma também de termos vitamina B. Satanás conseguiu inundar o mercado com produtos super refinados, super processados, retirando assim toda a vitamina B, a maioria das vitaminas dos alimentos, através do refinamento, e aí preferimos o mais fácil, rápido, e aí produzimos filhos doentes, filhos dementes, e isso só alcançou uma taxa de crime maior. São pessoas doentes. Eu gostaria que o irmão Valdo agora fizesse uma abordagem sobre uns versículos bíblicos, para a gente entender um pouco mais sobre o assunto. Refleti muito aqui nas citações bíblicas que você me enviou e cheguei numa conclusão sobre a reforma de saúde, sobre a importância de ter autodomínio e sobre os problemas que a glutonaria nos traz. Nós sabemos que após o dilúvio, quando Noé e sua família saíram da arca, Deus permitiu pela primeira vez que se comesse carne. Isso se encontra em Gênesis capítulo 9, dos versículos 2 ao 5. Apesar disso, a gente sabe que não era o plano de Deus para a raça humana, da mesma forma que a rebelião ou o pecado não eram. Entretanto, Deus não liberou que se comessem todos os tipos de carne, porque sabia que poderia prejudicar a nossa saúde. Esse texto foi retirado de uma postagem num site dos Irmãos Adventistas. Continuando, então entregou nas mãos de Moisés as divinas leis alimentares, que podem ser lidas em Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14. Tome, por exemplo, essas observações, irmã, devido ao fato de aplicar isso em nossos dias atuais. Se você notar que a alimentação moderna ela está muito precária e a gente vê que ela está tragando a saúde da população. E outra coisa que analisei foi um recente comentário postado pela Project Manhattan na Wikimedia, dizendo o seguinte: a industrialização dos alimentos e as modernas tecnologias de produção alimentar trouxeram muitos benefícios, tais como a preservação e a facilidade do transporte dos alimentos, mas trouxeram também o empobrecimento nutricional dos alimentos e o acréscimo de substâncias artificiais nos mesmos. Se você notasse a gente partir desse princípio, em minha sincera opinião, a conduta dos professos em nosso Criador, a gente deve estar atento a esses perigos. A glutonaria, ela não só nos traz o problema de ser tentados facilmente, mas a queda da saúde. E eu percebi que as Escrituras nos têm mesmo nos advertindo sobre as
citações que você me enviou aqui podemos conferir em Provérbios capítulo 23, versículo 20 e 21. Nos adverte: não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Continuando em Provérbios 28, versículo 7, declara: o que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. E Provérbios 23, no versículo 2, proclama: mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Devemos ser obedientes e aderindo à prática do autodomínio. A gente pode conferir isso em Deuteronômio 21, versículo 20, 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 5 ao 7, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 9, e 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Devemos produzir a habilidade de dizer não a qualquer coisa em excesso, praticando o autocontrole, sendo um dos frutos do Espírito que pertence a todos os cristãos. Pode conferir em Gálatas, capítulo 5, 22. Relembrando que a glutonaria, ela nos torna fracos mediante as tentações e nos leva à debilitação física e mental. Essa é minha humilde opinião. Que Deus nos abençoe. Alguns não exercem controle sobre o apetite, mas transigem com o paladar a expensas da saúde. Como resultado, o cérebro é obscurecido, seus pensamentos tornam-se vagarosos e não conseguem executar o que poderiam executar se fossem abnegados. Esses roubam a Deus a energia física e mental que poderia ser dedicada ao seu serviço, caso a temperança fosse observada em tudo. A palavra de Deus coloca o pecado da glutonaria na mesma lista em que está a embriaguez. Tão ofensivo era esse pecado aos olhos de Deus que ele deu instruções a Moisés no sentido de que o filho que não se dominasse quanto ao apetite. Muitos não dão importância na questão séria que é a glutonaria. E veja bem como era no antigo Israel. Deus deu instruções a Moisés no sentido de que o filho que não dominasse quanto ao apetite, mas se empanturrasse com qualquer coisa que seu paladar pedisse, deveria ser trazido por seus pais à presença dos juízes de Israel, a ser apedrejado até a morte. A condição do glutão era considerada desesperadora, era inútil aos olhos e uma maldição para si mesmo. Não se podia confiar nele em coisa alguma. Sua influência estaria sempre contaminando outros, e o mundo seria melhor sem tais pessoas, pois seus terríveis efeitos seriam perpetuados. Ninguém que tenha senso de sua responsabilidade para com Deus permitirá que as tendências naturais controlem a sua razão. Os que isso fazem não são cristãos. Quem quer que sejam eles, e por mais exaltada que seja a sua profissão, a recomendação de Cristo é: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. Mostrar-nos ele aqui que podemos ser tão perfeitos em nossa esfera de ação como Deus o é em sua. Testemunhos, volume 4, página 454 e 455. Irmão, está muito claro, né, o texto que a gente está lendo hoje. E tomada a nossa refeição regular, deve permitir ao estômago um descanso de 5 horas. Nenhuma partícula de alimento deve ser introduzida no estômago até a próxima refeição. Nesse intervalo, o estômago efetuará o seu trabalho, estando então em condições de receber mais alimentos. Nesse momento, é o momento de nós bebermos água em abundância. A água saciará a vontade de comer. Então, o que nós precisamos é dominar o nosso paladar. É uma coisa muito difícil, não é fácil, mas é persistência, é oração, é persistência, é decisão, é decidir fazer o que é certo. E depois você vai achar que é fácil, porque se tornará um ritmo na sua vida.
Em caso algum, deve as refeições serem irregulares. Se faz o almoço 1 ou 2 horas antes do tempo usual, o estômago não estará preparado para o novo encargo, pois não dispõe ainda do alimento tomado na refeição anterior e não possui força vital para o novo trabalho. Assim é sobrecarregado o organismo. Mas no conceito do mundo, fala-se assim: se você está com muita pressa de manhã cedo, não faz mal não. Belisca alguma coisa e vai para o trabalho. Depois você almoça bem. Mas não é o conceito de Deus. O conceito de Deus é que você de manhã você coma como um rei e que no almoço coma como um príncipe e que à noite você coma como um mendigo. Esse é o conceito de Deus. Comer o que o nosso corpo precisa. No almoço, diminui-se e o lanche da noite deve ser leve. Deve ser cedo, comer cedo, não comer ao deitar-se, pois você não conseguirá no dia seguinte estar apto, estar descansado para o novo dia. Pois no momento em que você estará dormindo, o seu subconsciente vai estar trabalhando com o seu organismo, ainda fazendo a digestão. Então o ideal é que você durma com fome. Lembrando que o que sacia a nossa fome é a água. Turme da sua mente. Isso é uma mania que nós colocamos. Não que o nosso organismo esteja pedindo comida, porque o nosso estômago é o que mais sofre com todo o encargo que nós damos a ele. Então, na manhã, na verdade, mais importante é a refeição para o dia, porque é quando precisamos de força para o dia inteiro, pois à noite não precisaremos de força para dormir. Deus é tão cuidadoso que as refeições da manhã e do meio-dia, Ele nos deu noção de como deveria ser. Quando você deitar para dormir, o seu estômago tem que descansar junto com você. Mas tem gente que fala que de manhã não tem fome, mas não tem mesmo, porque à noite come um monte e vai dormir de estômago cheio. Aí o que acontece com essa digestão? É óbvio, levantará sem fome mesmo. Não deu tempo para o estômago descansar. Inverte para você ver se de manhã não terá fome. Manter a regularidade nas refeições é essencial. E a regularidade nas refeições deve ser fielmente observada. Coisa alguma se deve comer entre elas, nada de doces, nada de nozes, nada de frutas, nada de qualquer espécie de comida. A irregularidade na nossa alimentação arruína a saúde dos órgãos digestivos com detrimento, dano à saúde toda em geral. E o que afeta a saúde em geral afetará a sua mente. Por isso que muitos não conseguem ter a clareza quando tem uma leitura, porque sua mente está abarrotada, o seu sangue está impuro e intoxicado. Devemos procurar em nós a desintoxicação e a limpeza do nosso sangue. O sangue fica grosso, viscoso. Devemos procurar ter conhecimento sobre o nosso corpo. Não devemos ser pessoas ignorantes que não buscam o conhecimento geral das coisas. Devemos sim procurar bons livros para ler. Eu tenho um livro aqui, Verdade Nua e Crua, um livro muito bom, Nutrição Orientada. Tem Conselho sobre Regime Alimentar e diversos livros e vídeos no YouTube que você pode procurar Jaime Blume. Então temos informação bastante para que a gente entenda sobre o nosso corpo e entenda o que está nos causando mal. Porque além da alimentação, ainda tem vermes, bactérias, tudo que contraímos, e aí tá na natureza nós temos remédio para tudo, mas temos que conhecer, saber usar a natureza para não usarmos um chá que possa fazer mal pra gente, porque usamos de maneira errada. Então tudo tem um equilíbrio, a natureza também tem um equilíbrio, seu corpo também deve ter um equilíbrio. O servo do Senhor ainda diz assim: fico atônita ao saber que depois de todo o esclarecimento de que tem sido dado, muitos de vós comem entre as refeições. Não deveis nunca permitir que um bocado lhe passe pelos lábios entre as vossas refeições regulares. Na verdade, nós estamos muito atrasados com a nossa alimentação, porque já éramos para nós estarmos dominando isso. Pois no tempo que virá, precisaremos de uma fé bem viva. E se não cultivarmos essa fé hoje, a fé nos faltará no momento de angústia. Tudo isso é uma preparação para o tempo de angústia. E se você comer demais, tiver com o seu sangue todo impuro, você vai olhar para as pessoas e achar ela um frango. Então, esse estudo de hoje, ele vem mostrando a artimanha que tem dominado todo mundo e que deu certo desde
Então, da antiguidade, desde nossos primeiros pais, deu certo. Deu certo fazer condescendê-los com o apetite. E quando falamos para não botar nada na língua, não comer nada, estamos falando do chiclete. Por quê? Porque a sua papila gustativa da boca vai enviar uma mensagem que está entrando comida ao seu corpo e vai entrar em processo digestivo. Então veja bem, o perigo do chiclete é o seguinte: enquanto você está mastigando, foi enviada uma mensagem através da papila gustativa que nós temos na nossa boca, na nossa língua, envia uma mensagem para o cérebro. E aí ele vai enviar para o estômago o processo digestivo, que são os ácidos. Só que ali não tem alimento, porque você só está mastigando na sua boca. Lembrando que a boca, ela faz o primeiro processo digestivo. A digestão começa pela boca. E aí, quando não vai nada para o estômago está trabalhando. E aí, os ácidos estão fazendo o que ali? Eles não estão fazendo a digestão de nenhum alimento, porque não tem alimento ali. Mas aí é onde que vem, ele corrói as mucosas do estômago, causando aí problemas de estômago, feridas. Então, irmãos, chiclete, nem pensar. O que você tem que fazer? Tudo que você quer comer, você tem que comer tudo numa refeição. Colocar o que você gosta de comer. Eu gosto de comer isso, gosto de comer aquilo, gosto de comer uma bolachinha, gosto de... tudo numa digestão só. Para que depois você não bote nada na sua boca. Que aí você só vai beber água. Esse é o plano original de Deus. Esse é o cuidado que nós temos que ter para não ter problema de estômago e outros problemas também digestivos e outros problemas na nossa alimentação, no nosso corpo. O estômago precisa de períodos regulares de trabalho e repouso, e por isso é uma das nocivas violações das leis de saúde e das leis naturais de Deus, ou comer irregularmente e entre refeições. Com hábitos regulares e alimentos apropriados, o estômago gradualmente se recuperará. Então, agora que você sabe que nós maltratamos muito o nosso estômago, devemos ter hábito. Olha só que é hábito. O que é um hábito? É algo que você faz o certo hoje, faz o certo amanhã, até se tornar um hábito. Então nós temos que criar bons hábitos na nossa vida. Ninguém nasce com bons hábitos, nós temos que criá-los. Quando o alimento é apropriado, aí devagarzinho o nosso estômago vai se recuperar. Muitos volvem as costas à luz e ao conhecimento e sacrificam o princípio ao paladar. Comem quando o organismo não carece de alimentos e a intervalos irregulares, porque não tem força moral para resistir à inclinação. E Deus não fala sobre gostar ou não gostar, e fala sim sobre um ângulo moral. Então, se não temos a força moral para resistir à inclinação do nosso estômago, vamos ter força moral para resistir outras inclinações da nossa vida? Pense nisso, né? Em resultado, rebela-se o abusar do estômago e segue-se sofrimentos e irregularidade no comer. É muito importante para a saúde do corpo e tranquilidade da mente. Para Deus, a alimentação não é só comer ou deixar de comer. Não é questão de gosto. Tem a ver com a minha vida espiritual e com a minha força moral para fazer as coisas. Muitos comem toda hora, a despeito das leis de saúde. Depois fica obscurecida a sua mente. Como podem os homens serem honrados com a iluminação divina quando são tão descuidados em seus hábitos? Tão desatenciosos para com a luz que Deus tem dado com relação a essas coisas? Deus está perguntando: como eu vou iluminar sua mente? Como é que eu vou falar com você? Como é que você vai ter momentos de comunhão comigo e vai me entender? Se você quebra as minhas leis, eu não posso abençoar com a iluminação do meu Santo Filho. Por quê? Porque a nossa mente está sempre abarrotada. Irmão, isso é muito sério. Faça o teste. Faça uma reforma alimentar na sua vida, que você vai ver a clareza que a tua mente vai ficar. Você vê que pessoas que têm regularidade no comer, elas possuem uma mente mais clara e entendem melhor a palavra de Deus e os estudos. É melhor rever sua alimentação, rever o que você está comendo, bebendo, com muito cuidado, porque o maior vilão é o açúcar. Nós vamos falar dele já já. A consequência das refeições regulares é um aumento de cárie, um aumento de peso, alterações da tireoide,
agravamento da arteriosclerose, aumento severo da diabetes. Tudo por comer de maneira irregular e entre as refeições. E está comprovado cientificamente. E que sua comida seja seu remédio. Que seu remédio seja sua comida. A glutonaria. Comer é demais. A segunda arma do inimigo podemos citar o açúcar. O açúcar não é bom para o estômago, causa fermentação e isso obscurece o cérebro e ocasiona mau humor. O açúcar abarrota o organismo e entrava o trabalho dos órgãos. Um americano médio consumia no século XIX por quilos de açúcar. Hoje um americano médio consome 60 quilos de açúcar por ano. É a população mais obesa do mundo. O brasileiro come bem, próximo dos 60 quilos dos americanos. Ou seja, nós estamos vivendo uma população obesa. Sendo que no século XIX a população era magra. Então estamos exagerando no açúcar. Estamos exagerando nas guloseimas. Temos que estudar mais, saber o que se torna açúcar no nosso corpo. E o açúcar sabemos que vira gordura. Não devemos ser dominados para pôr na boca alimentos que produzem uma condição mórbida. Por mais que deles gostemos, porque somos propriedade de Deus. Então, por amor de Cristo, eu vos pergunto, quereis ter diante de vós a luz brilhando em raios límpidos e distintos? E desviar dela dizendo, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo. O biscoito recheado é uma maravilha, mas tome cuidado. Deus apela a cada um de vós para começar a planejar e a cooperar com Ele em seu grande cuidado e amor para elevar, enobrecer, santificar toda a alma, corpo e espírito, a fim de sermos cobreiros de Deus. Irmãos, a grande questão é que nós comemos errado e comemos ainda em demasia o alimento errado. Não sabemos fazer bons pães, bons bolos. Não tomamos esse cuidado de fazer bolos que sejam bons para a nossa saúde. E ao comer, comemos demais, ao invés de comer o suficiente para o organismo. Nós temos que fazer agora uma educação alimentar para não cair nesse primeiro engano de Satanás. Deus está nos convidando hoje a cooperar com Ele. Então não adianta cruzar os braços e dizer, mas eu gosto muito disso, Senhor. Você tem que tomar a decisão. E essa decisão, te garanto, você não vai querer tomar ela no tempo de angústia. Ou no período em que a marca da besta estiver sendo introduzida, na qual não poderão comprar nem vender. É melhor deixar em paz os doces. Deixar em paz aquelas sobremesas que são colocadas sobre a mesa, não necessitamos dela. Precisais de uma mente clara para pensar sobre a vontade de Deus. Você comeria cal? Acho que não. Mas o que você acha quando está colocando aquele açúcar branquinho, refinadinho em sua boca? O que você acha que o branqueia o açúcar tanto assim? É o cal. Açúcar mascavo é escuro. O açúcar demerara é mais clarinho. Mas o açúcar totalmente refinado é muito branco. Então, você está comendo cal junto com açúcar. Consequências do uso do açúcar branco. Muito açúcar causa fermentação, produzindo assim o etanol, que é o álcool 2 vezes mais forte que o normal. Causa queda dos dentes, hipoglicemia, obesidade, diabetes, queda do sistema imunológico, câncer de colo, retal, de mama, de ovários, de útero, de próstata e renal, ligados a doenças coronárias e derrames cerebrais. Tudo isso com açúcar. Veja bem, o açúcar... Então, comer um doce e estudar a Bíblia, acho que não é o melhor. Quando falamos que não bebemos álcool, estamos enganados, porque o açúcar dentro do intestino produz o etanol, e este é 2 vezes pior do que o álcool. Nós mesmos. Existe um estudo nos Estados Unidos sobre o câncer de mama, onde diz que quase 90% desse câncer é devido ao açúcar. Deus revelou isso a um período que o ser humano consumia 4 kg de açúcar por ano. Então não era para esse período esta revelação, e sim para o nosso período. Hoje, tudo que a gente faz referente à alimentação tem açúcar, principalmente os enlatados, conservantes,
tudo que nós comemos de fácil do mercado muitos deles contêm açúcar. Então, nosso primeiro é o açúcar. Semana que vem nós iremos continuar esse assunto de hoje, dando continuidade no segundo vilão, que é os refinados, e assim em diante somos muitos vilões. O estudo é muito grande, precisamos saber de tudo isso e damos continuidade no próximo estudo. Irmãos, que com esse estudo possamos pensar melhor em nossas decisões, possamos pedir a Deus força. Vamos orar. Grandioso Deus que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Pai querido, entendemos hoje, Senhor, que a primeira tentação do inimigo é o apetite. Senhor Deus, essa tentação tem vindo sobre nós todos os dias, em todo momento, em todo instante. E te pedimos, Senhor, por favor, nos ajude a termos regularidade no nosso comer. Que possamos, Senhor, comer e beber e fazer tudo para a tua honra e para a tua glória. Pai querido, sua palavra diz que aquele que destrói o corpo, Deus o destruirá. E sabemos, Senhor, também pela tua palavra de Coríntios, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nos abençoa, Senhor, nos dá força a tomarmos a decisão diariamente de cuidar do nosso corpo, que é o templo do teu Espírito. Pai querido, abençoa nossos filhos para que possamos dar de comer o correto, não aqueles salgadinhos que são venenos e refrigerantes que são venenos terríveis, Senhor. Tantos venenos que nós estamos colocando na mesa. Descobrimos hoje, Senhor, que até a dona de casa peca quando faz alimentos que não são saudáveis para a sua família. Que possamos, como mães, como mulheres e como pessoas, seres humanos, homens, que possamos fazer, Senhor, o melhor para Ti. Que possamos, Senhor, oferecer o melhor para a nossa família. Eu sei, Senhor, que muitas vezes é difícil porque vivemos na cidade. E aí estão sempre diante de nós alimentos fáceis, mas que possamos ser diferentes em meio à Babilônia, assim como Daniel foi. Te pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém.